A literatura brasileira é riquíssima. Infelizmente, a gente acaba rotulando alguns autores. E é claro, a distância temporal, a mudança social faz com que alguns romances sejam considerados ingênuos, apesar de que, na época em que eles foram publicados, terem sido revolucionários. É o caso da obra que eu vou apresentar hoje para você, A Viuvinha, de José de Alencar. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha. José de Alencar foi advogado, jornalista, romancista, teatrólogo brasileiro. Ele nasceu no Ceará. É considerado o pai do romance brasileiro. Nasceu em 1829, como eu disse, no Ceará, e morreu no Rio de Janeiro. Suas obras foram publicadas como folhetim. É autor de muitos livros: 5 Minutos, Lucila, Senhora, Tio, Ubirajara, o Guarani, Encarnação, A Viuvinha, entre outros. A Viuvinha é o primeiro romance urbano do autor. É organizado como uma carta. Um homem conta a história para sua prima e ele vai narrar os encontros de um jovem casal. Jorge era filho de um negociante muito rico. Ele ficou órfão. Por 3 anos, ele viveu como um doidivanas, dilapidando todo o patrimônio herdado pelo seu pai. Um dia, ele estava no seu quarto, sofreu uma noite mal dormida, abre a janela do seu quarto, admira o Rio de Janeiro e ouve o sino da Igreja da Glória repicar. O som daquele sino desperta nele o desejo de ir à missa. Ele se prepara e vai. Durante a missa, ele vê Carolina e fica extasiado com aquela jovenzinha de apenas 15 anos. Ela é bonita, pura, cândida, é um anjo. Ele, após a missa, discretamente segue a jovem e sua mãe, com o objetivo de saber onde elas moram. Descobrindo onde é a residência das duas, uma casa humilde. O que ele faz? Ele, que também é sem família, bate na porta, se apresenta para a mãe de Carolina, Dona Maria, e diz o seu desejo de namorar a jovem. A partir daí, os dois sempre se encontram à tardezinha, no banco em frente à sua casa. Eles sentam, ficam conversando, ele dá um beijo casto em sua testa, até que a sua mãe diz: Carolina, olha o sereno. Aí os dois vão para dentro de casa e continuam o serão. Ela toca piano, eles conversam, talvez jantam, ele vai embora para casa, ela continua em casa. Esta paixão vai terminar em quê? Em casamento. Um dia, Jorge pede a mão de Carolina para Dona Maria. Dona Maria concorda com o casamento, mas alerta o jovem que se ele tem realmente o desejo de se casar com Carolina, que ele tem que se casar. Lembrar que quando um rapaz se compromete com uma jovem e depois a abandona, ele vai comprometer a honra dessa jovem. Então, ela deu muitos conselhos para ele. E na cabeça de Jorge, ele vai cumprir com
o combinado, ele vai se casar com Carolina. Ele foi simplesmente transformado por esse amor. Aquele jovem doidivanas que gastou muito dinheiro não existia mais. Porém, na véspera do casamento, ele recebe a visita do senhor Almeida. Quem era o senhor Almeida? O senhor Almeida era o tutor de Jorge até ele fazer a maioridade e o administrador dos bens do Jorge. E o que ele fala para Jorge? Meu rapaz, você dilapidou todo o patrimônio do seu pai. Você não só está falido, como comprometeu o nome do seu pai com notas promissórias que você não honrou. Jorge não dorme. Ele pensa, como que eu vou me casar sem um tostão furado no bolso, tendo colocado o nome do meu pai na lama? Isso não pode acontecer. O que eu vou fazer? Aí ele pensou, eu vou deixar um bilhete para Carolina cancelando o casamento. Mas se ele cancela o casamento, vai ficar ruim para Carolina, né? Naquela sociedade machista da época, iriam supor que ela era a errada. Eu não posso cancelar esse casamento. O que eu vou fazer? Ele não dorme, mas aí no outro dia ele se veste todo elegante. Ele vai para a cerimônia do casamento, que é feita na casa da Carolina. Só tem 4 pessoas lá, na verdade 5. Com apenas 5 pessoas, Carolina, sua mãe, o padre, o senhor Almeida e Jorge. Carolina percebe que o Jorge está muito triste, mas acontece o jantar, acontece o bolo, tudo. Carolina vai para o quarto se trocar, Jorge dá um beijo na testa dela, e aguarda ela se trocar, fica na sala, espera ela dormir. Quando ela cai no sono, ele deixa um bilhete para ela e foge. Qual é o objetivo de Jorge? O objetivo de Jorge é ir aonde está sendo construída a Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. A Santa Casa de Misericórdia, aquela construção, era um local que as pessoas iam para tirar a sua própria vida. Inclusive, o narrador compara essa construção ao Arco das Águas Livres de Lisboa e à Ponte Nova de Paris, que também eram locais onde as pessoas iam para tirar a sua própria vida. Enquanto Jorge caminha apressadamente para este lugar, alguém que a gente não sabe quem está seguindo ele. Ele chega lá, ele ouve um tiro. Quando ele chega perto e vê que alguém já tinha cometido um ato contra a sua própria vida, dando um tiro no rosto, ficando com o rosto totalmente transfigurado. Jorge respira fundo, pega o revólver e pensa, agora é a minha vez. Quando ele vai agir assim, alguém segura ele. Quem é esse alguém? O senhor Almeida. O senhor Almeida fala, não faça isso, Jorge. Façamos o seguinte, troque a sua identidade com esse homem, deixe esse bilhete que você ia deixar no seu corpo, no corpo desse homem. Eu vou pagar a sua passagem para você reconstruir a sua vida em outro país. E depois você verá o que você vai fazer da sua vida. E assim o Jorge agiu. No outro dia, Carolina, coitadinha, recebe a notícia de que Jorge atentou-se contra a sua própria vida. Ela chorou, ficou triste. O que ela faz? Ela se veste de luto, toda de negro, e se transforma na viuvinha. Passam-se 5 anos e ela continua aquela mocinha de negro. Sua mãe, as pessoas ao redor já estavam falando que ela já viveu o luto por muito tempo, que estava na hora dela procurar
um outro namorado, mas ela é irredutível. Continua sendo a mesma viuvinha de sempre, apesar dela ser cortejada e admirada. Um dia, chega no Rio de Janeiro um rapaz muito rico, chamado Carlos Freela. Distinto, bonito, as jovens começaram a cobiçá-lo. O senhor Almeida começa a desconfiar que as dívidas do pai de Jorge, as promissórias, estavam sendo todas quitadas. E ele pensa, quem está quitando essas dívidas? Num belo dia, eles se encontram no teatro. O Jorge, sob o pseudônimo de Carlos Freela, e o senhor Almeida. É claro que o senhor Almeida o reconhece na hora, mas o Carlos pede encarecidamente para ele manter o sigilo, porque ele sim está bem de vida, porém ele quer quitar todas as notas promissórias do pai dele. E 50% dessas notas ele não sabe com quem está. E falta quitar essa dívida. Aí o senhor Almeida fala assim para ele: Carlos, essas promissórias estão comigo. Você pode me pagar no preço que eu comprei essas notas e me pagar da forma que você puder. Tudo que eu fiz com você foi para que você aprendesse a valorizar o nome do seu pai e a herança que ele deixou para você. Isso gera um alívio para o Carlos e para o senhor Almeida. E quem o Jorge, sob o pseudônimo de Carlos, vê chegando no teatro com sua mãezinha? Carolina, a viuvinha, toda de negro, e fica sabendo que ela foi fiel a ele esse tempo todo. O que ele faz? Começa a mandar cartas para ela, sem se identificar, colocando apenas como um admirador anônimo. Até que ele pede para marcar um encontro em frente à casa dela, ali naquele jardim. E eles se encontram. Ele na penumbra, ela só ouvia a sua voz. Ele falando, eu me apaixonei por você, eu gostaria de me casar com você. Aí ela fala, eu não vou me casar com você, eu só atendi o seu bilhete para dizer isso. Eu sou eternamente apaixonada pelo meu marido falecido, o Jorge. Quando ele ouve essa declaração de amor da Carolina, ele se revela para ela. Aí eu não vou contar o restinho da história que vai acontecer, porque é bom você ler essa novela que é belíssima. Parece um romance simples, uma novela simples, mas para a época ela é muito importante. Primeiro, porque o autor vai tecer algumas críticas à sociedade carioca, que está perdendo as características de uma sociedade brasileira e recebendo a influência da Europa. E tanto que ele vai falar que naquela época os sarais eram os sarais típicos brasileiros, né? Que a sociedade estava perdendo. Ele descreve que, ele fala assim, antes de ter tal construção, era possível ver aquela casa. O autor, ele tece uma crítica àquela sociedade, ele também tem um olhar romântico para as relações homem e mulher. Ele tece aquele homem ideal que sai daquela situação de boêmio, de irresponsável, para tornar-se um homem de responsabilidade, de moral ilibada. E aquela jovenzinha pura que está sempre aguardando o retorno do seu bem-amado. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!